Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa querida Abramark. Hoje eu tenho aqui do meu lado um convidado que é um privilégio. Eu participei de uma pequena parte da carreira dele, onde a gente trabalhou junto, e é um ser humano muito fora de série, muito acima da média. E eu tenho aqui o privilégio de ter o Fábio Urbanas, que está neste exato momento numa cadeira que tem um nome muito bonito, que é Development Lead, de uma empresa que todo mundo ouve com frequência diariamente, que é o Spotify do Brasil. Fabião, muito obrigado por você estar aqui com a gente, você ter aceito esse convite. Eu já vou emendar minha primeira pergunta, que é justamente pedir para você brevemente contar essa linda história de 25 anos no mercado. Fabinho, obrigado você pelo convite. É um prazer te Imagina. rever aí depois de tantos anos que a gente trabalhou juntos. Então, para mim, realmente é um prazer estar aqui. E se eu fosse tentar resumir, eu brinco que eu sempre fui o oposto do, da pessoa de agências. Por quê? Porque eu sempre tive um perfil mais, vamos dizer assim, numérico, mais exatas, um pouco mais frio, né? Quando, na verdade, as agências de publicidade sempre foram muito mais pro quente ali, né? Para as ideias, pro provocativo, para aquela coisa da emoção, né? Eu sempre fui um pouco mais da razão. Mas eu acabei achando o meu caminho através exatamente dos números e sempre gostei muito aí de fazer análise de dados, né? Então eu comecei a minha carreira trabalhando em institutos de pesquisa menores, até trabalhei numa agência pequena, nem sei se eu te contei já, mas já trabalhei de atendimento. E aí a mídia ali não estava sabendo fazer as coisas, eu comecei a me arriscar e comecei a fazer o trabalho de mídia lá. E aí, na verdade, eu trabalhando em institutos, acabei indo para o Ibope. Lá no Ibope eu peguei exatamente uma era super bacana ali, que era o começo do TGI, né, o Target Group Index, que era uma super pesquisa para o mercado, então a gente estava vendendo isso. Acho que isso acabou dando uma bela de uma carga interessante de entendimento aí do mercado, das audiências, dos comportamentos, né, de consumo, me interessei muito por isso. E de lá fui convidado a começar a trabalhar com um grande mestre ali, eu sempre falo, que é o Luiz Sumida. Sumida me ensinou tudo de mídia ali na antiga Giovanni FCB, e aí no comando dele ali aprendi bastante sobre pesquisa. Depois acabei migrando para planejamento de mídia em algumas agências como a atual VML, Liu Lara, Almap BBDO, África. Trabalhei até na antiga W Brasil, né? Ali do Washington passando ali, fumando o charuto dele ali. E com isso, com esse, vamos dizer assim, com esse acúmulo de informações, de conhecimento, de experiência durante esses quase 25 anos, recebi essa proposta para ir do outro lado ali, trabalhar agora do lado do Spotify, dos veículos de mídia, aí, de uma edtech revolucionária, né? Eu costumo dizer que a gente tem um business muito desafiador, né? Acabei de te falar e perguntei se você assistiu o The Playlist ali na Netflix, eu acho que tá. Muito interessante a história de como foi criado o Spotify, então eu meio que me apaixonei pelo desafio que tem aqui, que a gente tem no Brasil e no mundo, e estou feliz aqui em contar algumas coisas para você. Como é que foi mudar a cadeira, né? Porque você não foi só para um veículo de mídia, você está hoje naquela que é a maior plataforma de streaming de áudio e agora também, como você vai falar para a gente, de vídeo do mundo. Exato. Eu acho que foi uma virada muito interessante pelo seguinte, óbvio, a gente já está dentro do mercado, a gente já conhece, né, eu já conheci o Spotify, já sabia como usar ele no nosso planejamento do dia a dia, mas aí você estando lá dentro é uma outra história, né? Como é que você vai fazer com que essa plataforma seja vista dentro do mercado publicitário, pelas agências, pelos marqueteiros aí, para ser utilizada dentro dos planejamentos de marca, dos seus produtos. E aí o que eu estou vivendo é exatamente isso. Acho que é como uma espécie de transformação da carreira, né? Eu sempre brinco que, por exemplo, a hora que você virar um pai mais velho, né? Quando você já tem um filho e aí você tem um filho um pouquinho mais velho, é bom porque te rejuvenesce, né? Faz você correr atrás. Então, essa transformação veio para mim assim como uma forma de rejuvenescimento da minha carreira profissional,
né, de ir atrás de uma mini transformação, vamos dizer assim. Você usa bastante do que você já conhece, mas ao mesmo tempo você começa a trabalhar daquele lado e entender como o mercado está vendo aquela empresa, aquela plataforma que você trabalha, né? Por exemplo, hoje o Spotify ele tem realmente um volume muito grande de audiência. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 60 milhões de usuários no Brasil. Isso significa o terceiro lugar no mundo. A gente só perde para Estados Unidos e Índia. Então, o Brasil, né, a América Latina, ela é muito musical, né, e o Brasil não está para trás, né? E eu costumo dizer que o Spotify é uma plataforma muito democrática. Hoje, qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, começar a ouvir as suas músicas e, com isso, ter acesso a qualquer tipo de musicalidade que essa pessoa gosta, ali os seus artistas preferidos, suas bandas preferidas. Você vai ouvir livremente, né? Hoje você pode assinar ou você pode ser um free. A diferença exatamente está em o assinante do Spotify, ele só recebe o anúncio dentro do podcast, quando ele está ouvindo o podcast, e aqueles que são frees acabam vindo tanto no podcast como nos intervalos entre uma música e outra, tá? Mas eu costumo dizer que a experiência é tão boa que a gente cresce a largos passos. Então eu estou lá no Spotify há quase 2 anos. Quando eu entrei, a gente tinha 40 milhões de usuários. Passados aí pouco mais de nem 2 anos, a gente já está com 60 milhões. Então a gente cresceu mais de 50% em poucos 2 anos. Isso mostra o quanto que realmente o aplicativo, a experiência que as pessoas têm, os usuários têm, é muito positiva. E acho que o sonho do nosso fundador, o Daniel Ek, de chegar em 1 bilhão, está bem próximo. Se não me engano, no mundo a gente já está pertinho aí dos 700 milhões de usuários no mundo inteiro. De alguma forma, a disrupção total da música começa lá atrás, com o Steve Jobs, com o iTunes. Mas a verdadeira disrupção foi o Spotify que fez, né? E ela só tem 20 anos. No mundo, no Brasil, 10, quase 11 anos. Faz uma breve retrospectiva aí, e com base nesses seus 2 anos lá, como é que foram esses 10 anos de Brasil e o que mudou de lá para cá? Acho que assim, o Spotify, ele, apesar de ser uma empresa global, ele consegue se adaptar muito bem dentro de cada país que ele atua e ele consegue trazer uma experiência para as pessoas do país, no caso aqui o Brasil, muito dentro do que as pessoas gostam de consumir. Então, por exemplo, dá um dado super interessante aqui do Brasil, que é o quê? Hoje, se você pegar, se não me engano, as top 20 artistas, você não vai ter nenhum artista internacional. Então, você tem esses fenômenos globais como Taylor Swift, Bruno Mars, eles acabam aparecendo depois do 20º, se bobear até do 30º lugar. Isso mostra o quanto que o brasileiro gosta e faz com que a musicalidade brasileira local, de gêneros como sertanejo, funk, trap, cresçam tanto. Porque no final, esses artistas e bandas só crescem porque as pessoas estão consumindo eles, né? E o Spotify, essa democracia que eu estava falando lá atrás, é exatamente isso. Ele proporciona um palco gratuito, né, para as pessoas irem lá e ouvir o que gostam, sem precisar comprar. E eu acho que a grande disrupção do negócio do Spotify foi exatamente esse, né? Como quebrar aquele business que existia antigamente, né? Que você ia pagar muito caro num CD para você ouvir a hora que você queria dentro do seu carro. Depois começou a entrar muito o mercado pirata, né? De pirataria para você baixar lá as músicas de forma ilegal. Então ele conseguiu não só legalizar o negócio, como fazer com que todo mundo tivesse acesso. E tem um segundo ponto que eu não falei anteriormente que eu esqueci, era essa democracia vem também para os artistas. Então hoje você tem uma facilidade muito grande de criar música, gravar uma música e conseguir subir ela dentro de uma plataforma como o Spotify. E se você for bom e as pessoas gostarem, você vai começar a fazer um sucesso gigante de uma hora para outra e vai começar a ter milhões e milhões de seguidores. E isso, vamos dizer assim, que antigamente era mais difícil, né? Você dependia muito
de um empresário, de você ter visibilidade, você conseguir acesso a ter essa, vamos dizer assim, essa exposição dentro de programas de auditório, como a gente tinha antigamente, ainda tem, mas não tão mais tradicionais agora. E aí acho que essa vira uma forma de fazer com que o Brasil possa se expressar musicalmente, criando e ouvindo música. E a gente nem falou de podcast ainda, né? Que é a minha pergunta na sequência aqui, né? Acho que a música é uma coisa muito importante, obviamente a gente faz uma associação imediata. Mas o Spotify é muito mais do que música, né? O que mais é o Spotify? Então, hoje o Spotify também é uma plataforma de podcast. Mundialmente a gente começa a trazer muita coisa, por exemplo, na Europa a gente já tem os audiobooks, então em breve acredito que isso vai se expandir, mas por enquanto a gente está falando muito realmente de música e podcast. Podcast, se não me engano, a gente tem mais ou menos 60% hoje da população brasileira ouvindo podcast, tá? E obviamente o Spotify é uma plataforma onde você tem acesso a tudo, tá? E até pouco tempo atrás a gente conseguiu trazer também uma forma onde você consegue comprar hoje os seus ads dentro dos podcasts numa base muito maior do que a gente tinha antigamente. Então, antigamente a gente só tinha os nossos proprietários, que são, por exemplo, o Mano a Mano, né? A gente estava conversando agora há pouco. O Mano Brown acabou de lançar aí a nova temporada, super aguardada. A gente tem Podpah, a gente tem Psicologia na Prática, a gente tem Café da Manhã, da Folha. A gente tem vários proprietários, né, podcasts proprietários do Spotify, onde você pode fazer em conjunto com a gente um ad muito mais, vamos dizer assim, dentro do conteúdo, tá? Mas a gente também vende muita coisa nos intervalos dos podcasts mais famosos que existem aí no Brasil todo, em parceria com muitos produtores como a Globo, CBN, por aí vai. Então a gente está numa base muito grande que vai trazer hoje para marcas que querem fazer anúncio lá dentro uma cobertura e uma frequência muito maior do que a gente tinha antigamente, exatamente por causa desse número grande aí de podcasts. E hoje o podcast ele faz parte dessa jornada gigante aí que a gente fala do Spotify, né? Então esses 60 milhões de pessoas aí ouvem o Spotify em média 2 horas e meia por dia. Então, obviamente, eu consigo entender hoje, desde a hora que você acorda, às vezes até quando você está dormindo e ouvindo as musiquinhas ali para dormir, né? Chuva para dormir, né? Tem muita gente que acaba ouvindo. Tem as musiquinhas do bebezinho, né? Que você coloca ali, se você tem bebê em casa, você põe musiquinha para ele dormir, para cachorro, para os pets, né? Para eles ficarem calmos. Então eu costumo dizer que desde de manhã, quando você acorda, até o finalzinho do dia, a gente está acompanhando você, sabe a hora que você está ouvindo música dentro do seu carro, a hora que você está ouvindo uma playlist para malhar na academia ou para correr na rua. E aí por isso que o podcast e a música fazem parte dessa jornada, né? Eu acho que o bacana também do Spotify é que você acaba fazendo com que esse usuário ele tenha uma atenção muito voltada para o que ele está ouvindo de música e de podcast, e os anúncios acabam sendo isso também. Então isso é muito interessante para as marcas que estão fazendo projetos com a gente. Elas têm um resultado muito positivo de engajamento, de entendimento da mensagem, de entendimento da marca que está anunciando, porque hoje você sabe, né, Fabinho, tem uma disputa gigantesca aí de atenção da gente. Acho que a gente está ficando um pouquinho maluco aí com tantas telas, tantas interrupções, tantos ads, tanto conteúdo, né? E o Spotify a gente brinca que é aquele momento onde você realmente vai relaxar, onde você vai ficar feliz independente do que está acontecendo. Se você tiver um trânsito na rua, você está no seu carro ali, você está ouvindo a sua musiquinha, o seu podcast está ficando mais feliz. Vocês têm uma característica, e você fala muito da palavra democratização, eu acho que é isso na veia. Spotify é democratização em tudo. Porque, inclusive, vocês nascem diferente das outras plataformas de streaming que vieram a trazer a parte da publicidade depois. Exato. Vocês já nasceram com esses dois modelos, né? Ou você ia para a versão paga, ou você ia para a versão gratuita com a publicidade. Então, acho que isso dá uma experiência, um conhecimento
da publicidade que essas outras plataformas ainda não têm, né? E aí é exatamente isso que eu gostaria de entender um pouquinho, né? Porque hoje vocês são absolutamente democráticos, porque você, a partir de R$ 1.000, você pode ser um anunciante dentro do Spotify. Exato. Como é que são essas oportunidades ou essas trilhas de potenciais investimentos no Spotify em mídia e em branded content? Eu diria para você assim, até para começar a responder um pouco desse ambiente positivo que eu estava falando, né? Então, a gente fala isso muito nas apresentações que a gente faz aí no mercado, para as agências, para os clientes, que você tem um ambiente positivo porque no final do dia, o que aconteceu do fenômeno e do crescimento de ouvir podcast, de ouvir o streaming de áudio, ele veio muito ali herança da época do Covid, né? Então as pessoas tiveram problemas sérios, né? Todos nós tivemos aí e a gente buscava um apoio, né? Um apoio psicológico, um apoio até, vamos dizer assim, religioso também, né? Muitas vezes ali para você poder buscar um momento de descanso daquela loucura que a gente passou. E o podcast e a música foi muito isso. Então teve um crescimento. A gente até achou que isso ia ser uma onda que depois ia acabar, e ele acabou virando, na verdade, um crescimento contínuo, né? No mundo inteiro, no Brasil também, do consumidor. Então ele acabou virando um amigo mesmo, né? Aquele amigo que está presente aqui, mas também muito visual, que eu já vou falar. Hoje as pessoas estão consumindo tanto que elas voltaram a ter um pouco, que eu brinco, aquele costume que a gente tinha lá na época da MTV, que a gente queria ver o clipe da música. Então agora o que está acontecendo com o usuário? Ele quer ver também. Então tem muito artista, muita banda produzindo também vídeos para você poder não só ouvir, mas assistir. Então você quer ver o artista, você quer ver o videoclipe, né? Uma coisa antiga lá dos anos 80, 90 da gente, que está voltando. E podcast é a mesma coisa. Por quê? Você também quer ver ali a turma do Podpah, por exemplo, né? Eles querem ver eles entrevistando, eles falando, eles reagindo. Então, o videocast também está crescendo muito. Então, está tendo esse fenômeno da plataforma do Spotify hoje expandir muito em vídeo, né? Então, a gente sempre fala que nós somos DNA de áudio, mas aí a gente segue exatamente o que o consumidor está consumindo. Então, por exemplo, na hora de eu servir algum formato ali dentro da nossa plataforma, eu vou servir da forma que você está ouvindo. Então, se você está ouvindo o Spotify no seu celular fechado, correndo na rua, eu vou servir um ad de áudio. Se você está com ele aberto, eu vou servir um vídeo, vou servir um display para você poder ver. Se você está no seu carro, é um outro tipo de formato que eu vou impactar você. Se você está na Alexa na sua casa, vai ser só áudio. Se você está na sua TV conectada, que a gente já está hoje na TV conectada também, eu vou servir, obviamente, um vídeo ali para você. Então, a gente entende os momentos, né, da jornada e serve conforme o que você está fazendo naquele momento, tá? E aí com isso eu acho que assim, essa plataforma ela é feita para o usuário, né? Então, cada vez que a gente vai fazer uma apresentação fora, a gente sempre fala, olha, tudo que eu vou apresentar aqui é o que o usuário tá fazendo, é o que o usuário está consumindo. Então, o Spotify ele vira uma espécie de plataforma que serve conforme a sua necessidade, as músicas que você ouvir, e a gente costuma entender muito bem isso. Então, isso é bacana para quê? Para você criar contextos, né? Para você poder, por exemplo, entender pessoas que malham muito, que cozinham muito, que gostam de cozinhar, que gostam de fazer faxina na casa. Por exemplo, tem uma playlist chamada Louvando a Louça, né? Então, é uma, é uma piadinha ali, mas é porque realmente tem gente que gosta de lavar louça ouvindo essa playlist. Então, eu acho que o Spotify, de alguma forma, teve esse crescimento tão orgânico, tão bacana e democrático, como a gente falou, porque ele entendeu o hábito do usuário e se adaptou e entrega hoje um pacote muito bacana em termos de experiência com o áudio e com o vídeo, como eu falei para você. Se eu sou um pequeno anunciante,
Como é que eu começo investindo no Spotify? Ótimo. Eu ia falar um pouquinho antes do quanto que marcas grandes estão descobrindo cada vez mais o Spotify, né? Então hoje a gente tem marcas gigantescas que se entenderam como é que funciona, muitas agências, muitas marcas que já entenderam, que só expandem cada vez mais a parceria com a gente. A gente tem muitas categorias que começam a descobrir, começam a entrar com a gente, e agora tem um fenômeno realmente do quê? Dos pequenos anunciantes. Então, nós temos ali o nosso Ads Manager, que é exatamente um formato onde você mesmo pode ir lá, colocar o seu cartão de crédito, fazer a compra. A partir de R$ 1.000 você já consegue fazer uma campanha ali para sua padaria, seu pet shop, para o seu pequeno negócio, né? E acho que o que é bacana é exatamente isso, dependendo do ramo do seu negócio, né? Do quanto você é pequeno, médio, grande, você ter esse acesso, você poder utilizar essa plataforma, mas melhor ainda, todo esse conhecimento que eu estava falando, né? Então, lá dentro você vai ter acesso a muitas informações importantes para entender sobre essa jornada, para poder, dentro do que você for criar de comunicação, usar esses contextos durante a jornada dos usuários para que você consiga criar mais conexão, criar mais engajamento, até porque aquilo que eu falei antes, entenda que esse usuário ele vai estar muito atento ao que você vai estar falando com ele. Então, se você souber falar de uma forma bacana, né, naquele momento que ele está vivendo ali naquele dia, você vai com certeza criar um engajamento, uma conexão mais forte com ele dentro do Spotify e vira realmente uma nova possibilidade, né? Eu brinco com todo mundo falando que só de você fazer o Spotify você já está inovando, né? Porque normalmente eu passei por isso, você também. A gente nas agências ali, a gente tinha aquele desafio de todo ano, na hora que você ia fazer o novo planejamento da Volkswagen, por exemplo, e aí ficava pensando, como é que eu vou inovar? Como é que eu vou fazer uma coisa diferente? Eu sei que a gente está na TV, que a gente está fazendo rádio, que a gente está fazendo o digital, as redes sociais, mas por que não fazer o Spotify? E aí eu também estou conversando com esse monte de gente de um jeito diferente, trazendo ideias de áudio, de vídeo, engajando, e aí com isso você consegue criar uma conexão, até porque no final faz parte da jornada, né? Eu sempre falo, quem manda é o cliente, o rei é o cliente. Se o cliente está ouvindo, está consumindo, você precisa estar lá também. Na verdade, eu entendo que vocês são um ecossistema nesse território tão vasto que é único. Porque vocês são de volume, vocês falam com muita gente, vocês têm uma audiência absurda e você está presente na vida dos seus usuários ao longo do dia inteiro. Mas sem ser uma rádio, né? Vocês são muito mais do que uma rádio sob o aspecto das diferentes entregas. Então é isso, eu passo o dia inteiro na jornada do dia com essa pessoa, em diferentes formas, seja ouvindo música, seja num podcast, ou seja simplesmente a pessoa trabalhando ali ou fazendo as coisas dela com o Spotify rolando. E vocês têm inúmeras oportunidades, né? Então, acho que vocês são uma plataforma única de conteúdo e, por decorrência, vocês são únicos de mídia, de oportunidade de geração de negócio através dessa plataforma de mídia que vocês são. É isso mesmo? É isso mesmo, e por isso até causa, não mais, né? Obviamente você tinha falado, né, o quanto que a gente tem aqui já de Spotify, nós temos 11 anos no Brasil. Na verdade, o formato que a gente está criando mais que o Spotify está apostando mais nos países latinos, assim como no Brasil e no México também, criando estruturas um pouco mais parrudas, né? Então a gente está vendo isso acontecer nos últimos 2 anos, tá? Então até a minha área, né, que não existia, o próprio time de Ad Sales nosso, eu também sou do time de Ad Sales, mas a gente tinha um time mais tímido, vamos dizer assim, e agora a gente está com um time mais parrudo, mais pessoas vendendo na rua, fazendo mais barulho, vamos dizer assim, né? Para nós cabe bem esse termo. E com isso a gente está, de alguma forma, lembrando o mercado, né? Que a gente está aqui presente, né? Então, que existe essa mídia, existe esse consumo e existe essa oportunidade. E a gente
tem visto realmente o mercado responder muito, muito positivamente, muitas marcas. Ainda tem muita oportunidade? Tem. A gente acha que tem muita chance de crescer, a gente cresce ano a ano muito forte, mas eu sempre falo, dá para crescer mais ainda, porque enquanto tem inventário disponível, isso mostra que as pessoas estão consumindo e as marcas podem aproveitar essa oportunidade. E como você falou, no final, eu vejo muito dessa forma mesmo, como mídia, que trabalhou em agência há muito tempo, eu acredito muito que as marcas precisam realmente trazer formas inovadoras, formas engajadoras de se conectar com o seu consumidor, porque ele está sendo bombardeado, como a gente falou, né? E aí como é que você, de verdade, cria uma relação positiva, né? Então, eu acho que o áudio streaming, né, o on-demand, hoje, ele é uma solução muito positiva para a nossa vida, por quê? Porque você está numa loucura, né? A gente está sempre correndo, trabalhando, a gente está resolvendo o problema o dia inteiro, é a família, são os filhos, enfim. E aí você tem muito tempo, pouco tempo para você. E o Spotify, eu costumo dizer, é aquele tempinho que você tem para você, né? Você relaxar um pouco, para você fazer a tua meditação, para você se atualizar sobre alguma informação dentro dos podcasts, do gênero que você quiser. Imagina que tem todos os gêneros hoje ali no podcast. A quantidade de informação, de conteúdos sendo alimentados diariamente é muito boa. E é um jeito de você fazer isso sem parar para ter que fazer. Então você pode continuar fazendo o que você está fazendo e ouvir toda essa musicalidade, essas informações, sem atrapalhar o teu dia a dia. Ou seja, isso te ajuda realmente a você ser mais, vamos dizer assim, prático na sua vida. E se as marcas aproveitarem esse momento, acho que elas estão pegando de carona esse momento, esse momento positivo aí dentro da vida das pessoas. Que é a minha próxima pergunta, porque eu acho que vocês são meio que uma página em branco para as agências, para os anunciantes, porque vai muito além de um break, de um spot ali de 30 segundos ou de X segundos que circula entre uma música, um conteúdo e outro, né? Vocês são um universo de oportunidades, desde que se agregue a criatividade, se agregue formas novas de se conectar a esses usuários que vocês têm de uma forma orgânica, sem ser tão invasiva. Você tem algumas experiências que você gostaria de dividir com a gente? Tem. Como a gente trabalhamos junto aí nas agências, eu vou falar um case assim que a gente fala muito sobre premiação. Então, assim, eu acho que até falando um pouquinho antes, dando só um passinho para trás, né, o prêmio, na época que a gente trabalhava, acho que tinha uma visão até crítica assim, de anunciantes, que eu acredito que mudou muito de uns tempos para cá. Mas por quê? Porque os prêmios no final eram um reconhecimento de uma ideia boa que você teve, que as pessoas gostam, engajaram, que o consumidor engajou, gostou da comunicação e por isso você dá o prêmio. Então, e uma referência que a gente tem é Cannes, né? Não tem como não falar de prêmio sem falar de Cannes. E o que eu observei, eu estava fazendo umas análises aí da última premiação, eu vi que as categorias de áudio cresceram muito, né, em Cannes, e o Brasil cresceu muito dentro dessa premiação. Se não me engano, no ano passado a gente ficou em segundo dentro dessa categoria, perdendo só para os Estados Unidos, né? E o Brasil sempre foi uma referência muito forte, né, no mundo, então ganha até hoje aí muitos e muitos prêmios, e graças a Deus a gente conseguiu, por exemplo, fazer esse projeto aí em conjunto com a Bud, com a África, e a Budweiser simplesmente pensou, junto com a África, no seguinte: por que não usar trechos de músicas que tem a palavra, a marca da Budweiser? Então você tem lá um som do Eminem, que ele em algum momento está falando que ele está tomando uma Budweiser. Juro que não é merchan que eu estou fazendo aqui, mas foi uma ideia simples de usar, ao invés de você usar um ad, né, que você fez ali, um formato de áudio, de vídeo, você simplesmente usava o trecho dessa música para fazer, vamos dizer assim, a propaganda para a marca. E aí, da forma que foi criado ali, que foi feito a campanha, ela levou um Grand Prix lá em Cannes. A gente ficou super orgulhoso, aí um trabalho feito em conjunto com a agência
e o anunciante e a gente vê o potencial mesmo de criação de oportunidades para você usar. Vou dar outros exemplos aqui só para não ficar só nesse. Então, por exemplo, a gente tem o The Stage, que é um formato super bacana dentro do Spotify, onde você tem uma interatividade maior, onde você pode, você é impactado por um vídeo e você pode interagir com ele, tá? Fazendo com que ele entenda o que você ouve. Então, a gente fez um case junto com o GM, por exemplo, para S10, que era para medir o nível de sofrência. O que é sofrência? É o sertanejo, né? Então, a brincadeira que se tem é que se você ouve sertanejo, você está sofrendo, né? E aí a brincadeira que foi feita era para entender o seu nível de sofrência versus o quê? Você comprando uma S10 onde você vai ter mais conforto. E aí a gente não só fazia um ad simples, mas sim interagia, onde você ia lá e media e falava, o seu nível de sofrência é 35%. Então eu ouço 35% de música sertaneja, você está apto a, por exemplo, comprar a nova S10 da GM, tá? Então, assim, esse é o tipo de interatividade que a gente consegue fazer com as pessoas, com o que elas estão ouvindo e trazer a marca junto, criando um contexto que só o Spotify poderia fazer. Imagino que em relação a dados, a segmentação dessa mídia, vocês também sejam imbatíveis. Exatamente, eu acho que essa quantidade de segmentações que a gente tem, que hoje em dia você tem normalmente no digital, a gente também tem, mas a gente tem esse layer a mais, né, que é exatamente como criar um contexto. Por exemplo, eu estava brincando aí tem um case um pouquinho mais antigo, que nem é nosso, é a IKEA, tá? Também ali da Suécia, ali do nosso fundador. Mas eles acharam uma oportunidade para quê? Para pegar as pessoas que estavam ouvindo música para bebê, né? Então você tem um bebezinho em casa, você vai pôr uma música silenciosa. Então, se você colocar um ad ali, um advertising alto de uma música de rock, você vai acordar o bebezinho, né? Então, a brincadeira que eles chamavam era o Shush Ads, que era o anúncio da IKEA falando sobre roupas de cama para, né, daquele momento da noite, travesseiros, cobertos, etc. e tal, que é o momento onde você queria dormir, e o anúncio, a pessoa, o locutor falava baixinho, né, que era para não acordar o bebê, entendeu? Então, você tem possibilidades de achar muitos momentos aí que acho que hoje é mais difícil, né? E pelo Spotify você consegue criar esses contextos e achar esses momentos que as pessoas estão vivendo. O que a gente tem de novidade ao longo desse ano, especialmente para os anunciantes, para as agências do Spotify? Eu acho que as grandes novidades são a gente está trazendo cada vez mais formatos interativos como esse que eu falei, o The Stage. A gente acabou de entrar na base de TV conectada, então hoje eu brinco que não só você está presente o dia inteiro na vida das pessoas, mas você está presente nos diversos devices que ela consome. Então, se ela chegar em casa, ligar o seu Spotify ali numa festinha, você pode estar presente ali, você pode criar um vídeo dentro de TV conectada, e a gente sabe o quanto que TV conectada cresce no Brasil verticalmente, assim, num volume muito grande. Então, se você quiser fazer uma coisa de áudio, uma brincadeira dentro da Alexa que a pessoa tem em casa, também dá, dentro do computador, dentro do carro, dentro do celular. Então, assim, eu diria que hoje, e a gente tem um grupo ali super bacana também de suporte para criação, então a gente pode ajudar também as marcas a criarem. A gente tem produtoras parceiras nossas, que a gente também já traz, vamos dizer assim, formatos possíveis que a gente produz, que a gente acaba colocando dentro tudo do mesmo pacote, incentivando as marcas aí a fazerem mais Spotify. Então, eu dou todo esse suporte de produção, de criação, de informação, de dados, né? E o resto é o quê? Acho que é só realmente ter essa ideia. A gente está super disposto a sentar junto aí com as agências e com os anunciantes para ter mais e mais ideias inovadoras. Aí eu digo que o Spotify é um território ainda bem inexplorado, com muita chance, muita possibilidade e oportunidade aí para todos.
Fábio Urbanas, meu querido amigo, Imagina, muito querido você. obrigado pela oportunidade de você ter vindo aqui, de você contar um pouco. É, vejo muitas oportunidades aí de coisas interessantes para a gente fazer, porque acho que é isso. Acho que o Spotify é uma oportunidade singular nesse mercado em relação à publicidade, em relação ao branded content, e acho que vocês têm um tremendo negócio único na mão de vocês. Obrigado, Fabião, por você ter vindo aqui hoje. Imagina, obrigado vocês aí você pela oportunidade, um prazer em poder te rever de novo aqui. Espero que a gente se conecte mais ainda e contem conosco aí, contem com a gente aí para ajudar marcas, usuários aí a ficarem cada vez mais felizes nesse ambiente positivo aí que é o Spotify. É isso, gente. Agora, escolhe aí a sua lista preferida no Spotify, dá um play, pega a sua bebida de vontade aí e se prepara que semana que vem a gente tem mais uma incrível entrevista para vocês.